Oi, gente, eu voltando aqui pra encerrar essa live. De nada, Sérgio. Pronto. Bom, então, voltando ao assunto. É, a gente estava falando que daqui a 3 anos simplesmente não vai precisar, né? Se ter Uhum. uma frota de bandeira brasileira para se afretar embarcação estrangeira. Mas aí pressupõe-se que haverá incentivos o suficientes para que a bandeira brasileira seja mais atrativa do que a estrangeira, o que, bom, não sei se a gente acredita muito nisso, né? Pois é. O Não sei. pessoal, alguns estaleiros, porque assim, tem 4 eixos, né? Berg do Mar tem eixo de frota, indústria naval, custos e portos. E eu ainda nem falei dos portos, vou dar uma pincelada para não ficar cansadinho para o pessoal, até porque a gente está falando do afetamento, mas também repercute em portos. Então, os arrendamentos portuários, eu acho, não sei se as pessoas vêm acompanhando, teve uma MP 945 que deu uma flexibilizada para arrendamento portuário, 48 meses, inclusive mais de um interessado vai poder operar em um mesmo local, desde que haja disponibilidade de espaço. Quem operar nessa rota especial de cabotagem vai poder participar desse formato de arrendamento. Né? Então, portos também serão afetados pelo programa do BR do Mar. A parte do comércio exterior, embora não seja específica desse BR do Mar, já está sendo adaptada também. A questão dos documentos eletrônicos, do BL eletrônico, o pessoal que trabalha nessa área já vem acompanhando isso. A Receita Federal está adequando sistemas, Siscomex, Siscoserv acho que não existe mais, eles estão fazendo um programa novo. Então, assim, todo o setor de logística está sendo adaptado para essa abertura de mercado. Né? A intenção é se equiparar a nível internacional. Eu acho que a gente assim vai andar um pouco mais devagar para se equiparar. Mas tudo tem que ter um começo, né? E nessa parte de portos, sim, a gente vê que vários portos estão sendo desestatizados, tupes, o pessoal está abrindo, né? Então, se a gente vai ter embarcação, a gente também tem que criar a rota e vamos ter também que criar estrutura para esses terminais. A questão da. A gente falamos de custos, né? Falamos da questão da indústria naval. A indústria naval não está tão contente assim, né? A Porque eles acham construção, principalmente, né? A construção naval, ela está extremamente insatisfeita, tá. porque o que eu entendi foi que houve um acordo ali de gentlemen, ok, tudo bem, é, a construção de conteneiros e graneleiros, isso tudo bem, a gente pode mandar para a China, contanto que vocês deixem o óleo e gás, a construção de petroleiros, com a gente, aqui no Brasil. E, pelo que eu entendi, ok, o governo disse, ok, a gente vai Você vê fazer que, isso, e não assim, fez. E não você fez. viu aí. E você viu alguma coisa aí sobre esse assunto do BR do Mar aí, no projeto de lei? Não. Então, assim, A parte do offshore ficou meio que separada, não é bem o foco. não, mas aí eles estavam falando, por exemplo, de navio petroleiro Não, construído sim, sim, aqui, sim. Não, mas né? assim, porque como é um programa, isso aqui é uma parte, né? Então, assim, é um programa. Isso é um objetivo maior e tem várias linhas de atuação. Isso aqui é apenas uma delas, né? Que é mais a questão do afetamento, a gente viu. A tripulação, ela repercute na tripulação, mas a gente vê que o foco é afetamento, a flexibilização das regras de afetamento aqui. E essa é a desculpa que o governo dá, né? Não, a BR do Mar é um programa de estímulo A à, cabotagem. à cabotagem, não é um programa de Programa Nacional de Construção, né? Mas, assim, eles falam que eles querem desatrelar uma coisa da outra. A indústria naval, a indústria a cabotagem da indústria de construção naval. Então, assim, eles querem separar isso. Mas há Isso. muita É. controvérsia de se isso é bom ou ruim. Eu, sinceramente, não gosto dessa ideia. Ah,
porque a China produz aço a não sei quantos centavos e blá, 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 blá. Mas indústria naval só cresce se tem um investimento. Construção naval, né? A gente está falando de construção. Se tem um Isso. investimento, se tem fomento, os países hoje que são China, Coreia do Sul, Japão, que são um dos maiores estaleiros e construtores de navios, tem muito fomento do governo. Então, assim, fica nessa. Um governo investe, outro tira, aí a gente fica, sabe? Fica. Não consegue estabelecer um preço baixo, porque se tem uma hora tem investimento, outra hora não tem, é complicado. É muito complicado se ter uma indústria mesmo, né? Tipo, bem desenhada, bem estabilizada no país. Eu sei, Maria. Então, assim, esses eram os pontos que eu achei como principais na questão do afetamento. Eu espero que eu tenha sido clara, porque é uma leitura complicada até para quem trabalha com isso. A gente teve que ler 2, 3 vezes. Pessoal, é uma linguagem um pouco confusa, assim, dá margem a várias interpretações. A gente fica confuso, não sabe como vai acontecer. Imagina isso lá em discussão, numa urgência constitucional, não é verdade? E a gente, assim, tenta ser otimista no sentido de que entendo que o Brasil precisa se abrir a economia, sim. A gente não é uma preocupação de agora. Todo mundo tem essa preocupação há muito tempo. Mas também concordo que não pode ser de qualquer jeito, né? Reequilibrar a matriz logística é excelente. Concordo super. Multimodalidade é o futuro. O futuro não é o presente. A gente já está no presente e isso é o que está valendo. Então, a gente tem que dar meios para isso acontecer. Mas não de qualquer jeito, na verdade. Então, assim, esse é o principal objetivo de a gente estar discutindo isso. E eu acho muito legal o fato de que esse assunto está sendo abordado por vários nichos. Não é só o jurídico, não. Porque eu já assisti o webinar do pessoal dos estaleiros, do pessoal que trabalha com a classe marítima mesmo, com a parte trabalhista propriamente dita. E da última webinar, onde nós tivemos contato também, teve uma pessoa para falar só sobre isso. Então, o que a gente está falando aqui não é absurdo. É uma opinião quase que geral. A parte trabalhista, ela é... Não tem segurança jurídica. Tipo, o armador, tipo, ele quer tirar completamente essa obrigatoriedade. Porque não tem segurança jurídica. Como você vai colocar brasileiro trabalhando no Brasil sem a CLT tipo, colocando estrangeiro no mesmo... Porque todos vão ter que ser sobre a mesma lei, que é a lei do pavilhão. Que é o que não acontece hoje em dia. É o que não acontece. Você tem uma tripulação mista, cada um ali tá com um contrato diferente. Só que o artigo 12 diz que tem que ser igual para todo mundo. Então isso aí não vai passar desse jeito, porque isso não é o que acontece. Não é o que acontece. Eu ainda acrescento que eu não sei se... Eu não vi em nenhum lugar, mas eu sempre penso isso, porque eu já fui assessora jurídica de uma promotoria de inclusão. E acesso ao trabalho para a pessoa com deficiência é muito complicado. Ano passado, foi julgado pelo STF uma ADI, 5760, salvo engano. Eu fiz até um post sobre isso, que era o trabalho marítimo para a pessoa com deficiência. Se está complicado para o pessoal que não tem deficiência, a lei brasileira exige que tenha um percentual de 5%, né? Se a empresa for mais de 100 pessoas, no caso, as empresas de navegação, elas têm que ter esse percentual reservado para pessoa com deficiência. Isso no Brasil. Imagina aí no BR do Mar. Se esse pessoal já tem dificuldade de entrar no mercado, numa lei brasileira, imagina na empresa habilitada no BR do Mar. Essa é a tecla. Só que a questão, né, tipo... a gente tá entre a cruz e a espada, os brasileiros, porque... A verdade o professor Renan está falando aí que gravidez também é um tabu. E eu falo professor, doutor Renan, colega, mas para mim ele é um professor, porque eu aprendo muito com ele. Obrigada, doutor, pela... Gravidez é um tabu. Maria falou isso antes de você entrar, justamente a experiência dela, embarcada, que ela tinha ouvido falar sobre a gravidez, né? Porque assim, não tem estabilidade. Aqui a gente tem, né? Você não pode ser dispensado grávida. Você tem direito, acho que toda a gestação, mais 6 meses. Não, mais 6 meses, acho que já foi 6 meses agora. Porque antes era 4, foi estendido para 6, né?
Direito do Isso. trabalho não é muito minha área. Eu venho do serviço público. O serviço público sempre foi 6 meses. Né? Aqui, no estado do Rio Grande do Norte, a gente já tem 6 meses há muito tempo. Então, assim, esses 4 meses, para mim, é uma realidade que eu não conhecia. Sempre foi 6. E eu imagino aí que o trabalho de vocês, ele é um trabalho sui generis, né? Não é um trabalho como qualquer outro. E a questão da pandemia, vocês ainda tiveram uma situação excepcional, extra, de não poder voltar para casa. Com certeza. Com certeza. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Algum comentário que ache relevante para a gente colocar, deixar gravado aqui nessa live, que depois vai A pro canal do última, YouTube. as empresas... Não, a gente não é irmã, que... não. A gente não é irmã. Vamos Tô lá. achando a gente parecida. Cassinho, eles falavam... quando eu falo eles, é a equipe que idealizou o BR do Mar. Estou falando eles no sentido bem amplo. Eles falaram que o BR do Mar iria contemplar, acho que estágio para praticantes de náutico, uma coisa assim. É praticagem obrigatória para Isso, oficiais, praticagem de uma maneira obrigatória para geral. oficiais, isso. E vai ter também aquela reserva para algumas funções, acho que comandante, chefe de máquinas, Isso. alguns, acho E que são uns o 4. MCB e o condutor seriam para embarcações menores. Eles estão É, prevendo que venham, vamos dizer, embarcações menores para operar na costa, que não tem obrigatoriedade de comandante, né? E aí eles colocam o MCB como comandante e o CDM como chefe. Então, tipo assim, foi uma coisa para dar garantia de que haverá na liderança, né, no topo, brasileiros, e 2/3 de brasileiros, né? E 2/3 de brasileiros fora. Eu conversei com o Renan, fiz uma live com ele, ele falou que realmente a interpretação é fora o comandante e o chefe, mais 2/3. pronto. Né? Essa A parte eu tinha achado super interpretação é essa. confusa, a doutora Isabela também tinha achado um pouco confusa, que foi, acho que uma live anterior, e o doutor Renan, que é meio complicado. E a doutora Luíse, que fez a webinar que Maria participou, ela ainda falou sobre a questão da dificuldade de certificação. Isso aí a gente nem Sim, entrou sim. aqui, mas ela falou, olha, a questão da certificação é bem complicada. Você vai precisar de certificação que a Maria não está disponibilizando aqui. E custo também. Ó, uma pergunta, nós marítimos, a BR do Marafé tem alguma coisa na navegação interior? Não, É só para cabotagem, tá, gente? cabotagem. Mas eu vou Se falar bem uma que pode ter coisa. ligação de navegação interior, que é multimodalidade. Ela não vai ser diretamente, mas vai repercutir, porque assim, vai ter que ter essa integração logística. Então, de certa forma, até chegar ao porto, vamos precisar da navegação interior. Não tem nada específico na questão de quem vai atuar só na navegação interior nessa BR do Mar, no sentido de ser habilitado, de ter acesso aos incentivos. Mas eu acredito que, com a entrada do BR do Mar na legislação, outras leis vão precisar ser alteradas e outras criadas, porque é uma nova realidade. Então, muitas normas da ANTAC, por exemplo, elas vão precisar ser modificadas. E outras leis também. Então, eu acredito que, num primeiro momento, não. Não, mas eu vi numa live o Dino Batista falando que depois da BR do Mar vem a BR do Rio. Então haverá um projeto de lei para navegação interior. Então, Eles já estavam assim, estudando no sentido de fazer a catalogação das hidrovias, no sentido de organizar, né? Isso daí já foi feito, né? São as HNs e tudo, já existe. E eu acho que, assim, está iniciando, né? E seria interessantíssimo que isso fosse a fundo, principalmente para quem mora na região norte. Principalmente. com certeza. Eu Com pensei que tinha certeza. travado. Olha Nossa, o doutor Renan Margalho, santo mãe de Deus. Então te prepara, Renan, vai te preparando. Que a gente vai fazer live BR do Rio daqui a algum tempo. Bom, gente, alguma consideração final? A gente está chegando no final da live. Muito obrigada pelos agradecimentos aí, gente, dos comentários. Alguma consideração final, Giovana? Alguma coisa mais importante que você gostaria de frisar? Eu acho que eu considerei tudo que eu achava mais importante, mas aí o toque que eu deixo no final,
é que isso vai repercutir na vida de todo mundo, não é só do marítimo, não. Né? Todo mundo usa a cadeia logística brasileira. Então, uma hora ou outra, isso vai repercutir. Não é um assunto que você deva deixar passar batido. Eu acho que tem que ter uma noção, sim, até para poder se posicionar, cobrar e saber onde está sendo lesado ou não. Você também vai ser usuário do serviço de um jeito ou de outro. Então, assim, vai chegar na sua realidade. Então, é um tema a ser debatido, sim. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo, porque eu adoro fazer lives com pessoas que não são estritamente da minha área, porque isso é muito rico. Eu vi várias experiências relatadas aí do pessoal que trabalha com isso e explicando pra gente que, na prática, muita coisa não vai se aplicar. E isso é muito rico para mim. Eu venho de um estado onde o assunto ele é muito tímido. Rio Grande do Norte, ele é bem tímido na navegação. A gente só tem aqui um navio que vem no sábado para cá, né, que é uma linha fixa da CGM e tudo, que só acho que opera com fruta. Então, assim, para a gente aqui é uma realidade meio distante. Eu adoro. Quando vocês falaram em navegação interior, foi o motivo de eu ter vindo para o direito marítimo. Eu escolhi porque eu adoro navegação interior. A parte de arbitragem me atrai bastante. Então, assim, gosto de estudar sobre isso e tudo, embora não tendo aplicação muito forte no meu estado, e eu estendo isso para vocês. Não se limitem a entender só a parte trabalhista de vocês. Claro que a gente tem que entender o que nos afeta, mas vamos entender o todo, até para que a gente possa se posicionar e saber se a gente está, como é que eu digo, numa situação ruim ou não. Até para vocês aceitarem um contrato de trabalho ou não, a empresa, se é legal ou não. Então, assim, é o país, é a realidade da gente também, são os colegas. Valorizar o pessoal que faz a live, que está tentando explicar para vocês. Tem muita gente fazendo aí. Eu acho importante a gente prestigiar. Os advogados marítimos vão ter vez agora. Não estou fazendo mexão, não, mas tem muita gente boa aí que está para ajudar vocês na questão de sindicato. Para quem não tiver conhecimento, nem quiser, o sindicato às vezes vai dar um suporte. YouTube está aí. Eu acho que o importante é a gente trocar experiências. E eu adoraria que vocês me dessem um feedback de outras coisas que eu deixei passar aqui, que eu não abordei. A gente fala no LinkedIn, a gente fala em post, o importante é a gente trocar conhecimento. E agradecer a Maria pelo espaço. Muito obrigada. Desculpa eu ter remarcado. Não, mas tem eu adorei problema nenhum. Eu adorei a oportunidade, mesmo sendo assim tão corrida, a gente não pôde trazer nenhum material para divulgar, mas caso alguém sinta necessidade e queira, a gente fornece algum material extra e estou super aberta e boa noite para todo mundo. Muito obrigada por ter aceito o convite, Giovana. Para quem quer seguir a Giovana, é @adv.giovana_, né? Esse é o seu Instagram? Isso. Doutora Fernanda até tá lembrando que hoje é o Dia do Marítimo Mundial. É verdade. É verdade, é É verdade. verdade, gente. Parabéns para vocês. É um orgulho estar entrando na área. Fui muito bem recebida. Doutor Renan, doutora Fernanda. Eu estou especificamente eles, porque eles me receberam muito bem. Eles me dão todo um suporte. E para vocês que nos assistem, né? Também Sim, muito sim. obrigada. Então, gente, esse é o projeto de lei, né, BR do Mar. Em seus pontos, nós temos os grandes agentes, que são os armadores, os grandes armadores, né, junto com o agronegócio, tentando fazer esse projeto passar do jeito que ele está, mas forçando para tirar a obrigatoriedade dos brasileiros, porque o próprio armador falou, o brasileiro está acostumado com um tipo, né, tá acostumado com um tipo de situação a bordo. A gente não pode, aí ele falou, não pode oferecer menos, porque se oferecer menos, nenhum brasileiro vai querer trabalhar com a gente e a gente não pode afetar. E se não tiver brasileiro suficiente, a gente não vai poder afetar também. Então, o que eles estão mexendo os pauzinhos é para que tire a obrigatoriedade ou se possa colocar estrangeiros caso não tenha oferta de brasileiros. Aí a gente entra em vários questionamentos, o que eles podem exigir lá em cima, os pré-requisitos, para que nenhum brasileiro consiga entrar. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Temos a construção naval insatisfeita aí, porque foi feito um acordo, ok, graneleiros e conteneiros podem construir na China, mas a gente quer construir navio petroleiro no Brasil, já que a gente já tem experiência, a gente já tem uma cultura, a gente entregou 10 navios petroleiros nesses 4 anos. Do PRONEF, acho que, né? O Programa de Renovação da Frota da Marinha Mercante.
E não foi seguido, não houve isso, então a construção naval também está insatisfeita. A Logística Brasil dos Pequenos Armadores diz que, ao fato da EBN, né, brasileira, poder afretar da sua EBN subsidiária estrangeira, vai dar mais vantagem para que os grandes armadores afretem do que os pequenos e médios. E, Giovana, te perdi. Então, assim, gente, esse é o cenário hoje para vocês terem uma visão geral do que está acontecendo, né? Com essa BR do mar e os grandes agentes que estão nesse meio. E nós temos os marítimos que não sabem qual vai ser o futuro, né? Ixi, tá. Bom, deixa eu chamar a Giovana que ela caiu. Bom, e nós temos os marítimos aí que ficam felizes por terem 2 terços, mas não sabem como vão ser as regras trabalhistas e, na verdade, nem sabem se nós vamos chegar com essa obrigatoriedade no final desse projeto. E isso é uma coisa bem importante que a gente deveria estar prestando bastante atenção. Juliana, mas às vezes é bem complicada a questão de fazer cursos no Brasil, já que a gente tem a DPC controlando tudo isso de uma forma muito ruim, né? A gente não tem as empresas, as escolas particulares na quantidade que a Europa tem, né? Ou que as Filipinas têm. A gente tem o CIABA e o CIAGA, né? A gente tem o CIABA e o CIAGA, e aí tem marítimo brasileiro ir para o Chile fazer curso, e aí a Marinha não endossa. Então, assim, a gente tem muita dificuldade. É muito difícil comparar o marítimo brasileiro com o marítimo estrangeiro. É uma realidade completamente diferente. Ai, gente. É isso mesmo, Polegar, Paulo. A BR do Mar é um programa de estímulo à cabotagem, não para proteção ao marítimo brasileiro. Bora ver se a Giovana volta. Ai, voltou. Pois é, Giovana, eu dei um apanhado geral, assim, de todos. Não sei se você conseguiu me escutar. Se Boa você caiu. parte. Eu dei um apanhado geral de quem é que tá nesse cenário, né? E foi isso. Acho que se alguém tem alguma pergunta, gente, algum comentário? Acho que não. Bom, Giovana, muito obrigada por ter aceito o convite, né? E aí, eu fico tão feliz de poder informar, né? Falar, pessoal, ei, gente, vamos prestar atenção. E a colaboração dos advogados é fundamental, porque não é fácil entender, principalmente quem é de fora da área legislativa, como eu. Eu leio várias vezes, pergunto para você, pergunto para a Isabela, pergunto para o Renan, porque eu também tenho dificuldade de entender. Mas muito obrigada por vir aqui, por explicar, por esclarecer. Eterna gratidão. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu venho do serviço público, eu sou burocrática por natureza. Então, assim, a parte da burocracia, eu entendo. Eu gosto sempre de dizer que a gente sempre agrega em algum lugar. Mesmo tendo menos tempo do que o doutor Renan na área, por exemplo, a doutora Isabela, eu tenho uma experiência no serviço público. Então, assim, essa questão administrativa, eu acho que também é algo a ser levado em consideração. A parte trabalhista, sim. Mas a parte administrativa que vai regulamentar na prática, isso daí também. Eu acho que a gente vai ainda se surpreender daqui para frente com a questão da regulação. A regulação da atividade marítima depois do BR do Mar em vigor, ela vai gerar muitas lives. A gente vai voltar aqui para falar sobre isso. Com certeza absoluta. Muito obrigada, Giovana. Boa noite, gente. Muito obrigada pela paciência, né, de acompanhar até aqui. E a gente se vê na próxima live, na próxima semana. Bora ver se eu consigo trazer
outras pessoas também para continuar discutindo a BR do Mar, para que a gente tenha bastante conteúdo para formar uma opinião bem equilibrada. Isso. Tá? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Giovana. Tchau, boa noite. noite. Tchau.